Primeiramente, chamo para apresentar o trabalho a Natácia D'Agostin e Marcela Desotti. A Natácia é da Universidade Nacional de 3 de Fevereiro e Marcela é da Universidade da República, e elas irão apresentar o trabalho Descoagular Fronteiras, a arte cinematográfica na difusão da cultura brasileira. Deixa aqui. Se você precisar, esse botãozinho de baixo aqui. Aí você coloca para trás. A Marcela vai passar. Esse botão de baixo, tá? Oi. Dá para escutar aqui? Bom, boa tarde a todos e a todas presentes neste evento. Saudações a quem nos assiste virtualmente. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco de uma das nossas experiências junto ao primeiro ano de leitorado, né? Então, bom, já falando em nome da Marcela, né? É muito importante para a gente estar aqui presente em Moçambique, sabendo que não foi fácil com que todos estivessem aqui. Bom, antes de chegarmos fisicamente a Moçambique, já havíamos estado no país por outras vias, né? Através de notícias, comentários, relatos e, sobretudo, através da arte, né? Chegamos aqui por meio das palavras do Mia Couto, da Paulina Chiziane, e também pelas lentes do cineasta gaúcho Licínio Azevedo, quem conhecemos, inclusive, ontem, na Embaixada, né? E que conecta o sul do Brasil, né, ao sul do continente africano, o Atlântico e o Índico, enlaçando assim as nossas fronteiras. A fronteira, aludindo às palavras do poeta brasileiro Ali Salomão, e, portanto, ao título desta apresentação, desliza, tem uma fluidez, não é coagulada. O cinema e as artes, em geral, eles são instrumentos valiosos para essa fluidez, para a difusão de culturas e, por implicação, para o ensino de línguas. Buscar promover o cinema e suas relações com a cultura brasileira é fomentar a participação de sujeitos provenientes de outros entornos sociais e culturais, não centralizados apenas na academia e na cultura escrita, de modo a contribuir, então, para a horizontalização das vivências culturais que atravessam os tempos, né? Encaminhando, então, esses sujeitos justamente para experienciar as singularidades daquilo que a gente denomina brasilidades. O cinema não caminha sozinho, né? É, em vez disso, uma arte que pode possibilitar a aproximação de sujeitos espectadores da imagem do Brasil, propiciando conhecer com mais afinco o universo linguístico, cultural, político, social e econômico, né, da nossa sociedade. Então, por essa razão, proporcionar atividades com o cinema é a possibilidade de atravessar esses sujeitos no que compete ao conhecimento e interesse sobre o nosso idioma, os nossos idiomas, né, o nosso território, sobre a nossa arte, sobre a nossa geografia, possibilitando, então, aí a visibilização das nossas vozes e o rompimento com a cultura hegemônica. Então, é partindo das bordas da América Latina, especificamente da Argentina e do Uruguai, dos leitorados presentes tanto na UDELAR quanto na UNTREF, que compartilharemos aqui as nossas experiências de atividades extracurricular e curricular centradas na arte cinematográfica, né? São duas experiências pontuais, individuais, dentro do nosso contexto de atuação, mas que nós trazemos aqui justamente porque elas, de alguma maneira, contribuem para a gente refletir sobre a importância do leitorado como espaço de difusão das indústrias culturais e criativas, aludindo aqui às palavras da Edlaise na primeira mesa do Conecta, no primeiro dia do Conecta, né? Então, entre as atividades realizadas, nós apresentamos aqui a Mostra de Cinema, Democracia, Cultura e Sociedade, o Cinema Político de Zeca Brito, e uma aula aberta com os diretores René Nader Messora e João Salavisa sobre o filme A Flor de Buriti. Em se tratando da primeira experiência, né, a mostra, ela foi uma parceria da Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, Instituto Guimarães Rosa, em Buenos Aires, e nós promovemos uma mostra de documentários que teve como objetivo
proporcionar uma experiência com a produção cinematográfica do cineasta José Brito, Zeca, né? Um cineasta brasileiro, gaúcho, enfim, que oferece insumos para problematizar a nossa sociedade, né? Bem como permite uma aproximação às compreensões tanto sobre arte quanto cultura do Brasil. Então, a mostra ela foi realizada no Espaço do IGR, em março deste ano, contou com a presença do cineasta em todas as exibições do filme, e também com profissionais das áreas dos cinemas e das letras, tanto argentinos quanto brasileiros, que teceram comentários, né, sobre cada filme exibido. Então, olhares de diferentes perspectivas, mas que se complementaram bastante assim, nesse evento. Foi um evento gratuito, né, aberto a estudantes e servidores da UNTREF, do Instituto Guimarães Rosa e ao público em geral, e, além dos próprios participantes, né, estudantes de diferentes instituições estiveram presentes, e também profissionais da Embaixada, do IGR e da UNTREF. Né? No primeiro, foram exibidos ao total, né, 4 filmes com diferentes temáticas relacionadas ao tema do evento, no decorrer de 2 dias. No primeiro dia, nós exibimos o documentário Glauco do Brasil, sobre o artista gaúcho Glauco Rodrigues, né, com comentário do professor e pesquisador de mestrado em estudos literários latino-americanos da UNTREF, Leonel Scherri, e A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, jornalista, enfim. Depois, no segundo dia, nós exibimos 30 povos e também Hamlet. Ao final da mostra, nós promovemos ainda uma conversa intitulada Fazer Documental, né, entre o diretor Brito e a coordenadora do curso de periodismo documental da UNTREF, justamente para descobrir sobre a realização de documentários nesse território, seus desafios sociais, econômicos e políticos. Após o evento, nós recebemos comentários agradecendo a oportunidade, pedindo para que haja mais eventos dessa natureza. O evento ele foi marcado pela rica troca de conhecimentos, foram filmes brasileiros analisados por argentinos e brasileiros, em um contexto de fronteira, né, ao lado do diretor das obras. E essa confluência de olhares, territórios e línguas proporcionou uma ampliação bastante significativa do entendimento sobre o Brasil e a América Latina, evidenciando ali a importância desse diálogo intercultural e da colaboração acadêmica para a compreensão das complexidades sociais e culturais da região. Agora eu gostaria de passar a palavra para Marcela. Bom, gente, dando continuidade, eu vou falar sobre um projeto, né, uma atividade, na verdade, algo bem pontual, porque o nosso tempo é bastante curto, que é uma aula aberta que aconteceu sobre o filme A Flor de Buriti. Ela foi uma parceria entre os leitorados Guimarães Rosa e o leitorado de Camões, na UDELAR. Foi uma atividade pensada, sobretudo, para estudantes da disciplina Cine e Aspectos Culturais Brasileiros, da qual eu fui professora responsável, e foi uma disciplina dividida em 2 módulos. Né? O primeiro, ele abordou a população indígena ao longo da história do Brasil, e o segundo, a população africana e seus desdobramentos no território brasileiro. Então, o objetivo principal da disciplina foi de reproduzir ausências, aí citando Mignolo 2007, e também visibilizar vozes ameríndias e africanas do nosso território. Na primeira parte do curso, né, entre os meses de março e abril, nós trabalhamos aspectos relacionados à população originária, né, que habitou a América, né, antes e depois da invasão europeia. E isso foi feito por meio de leituras e também de produções cinematográficas, tanto de longa-metragens quanto de documentários. E no final desse primeiro módulo, em que foi proposta essa aula aberta, né, em maio de 2024, então agora recentemente. E foi logo após as discussões, né, 2 meses de discussões acerca dessa população originária no Brasil, nessa mencionada disciplina. Então, foi um momento bastante profícuo, né, em que os estudantes puderam, né, após as reflexões proporcionadas pelo curso, dialogar com os cineastas do filme A Flor de Buriti, né, que eles estavam, na ocasião, para estrear o filme no Uruguai. Né, então, nós pudemos ter a oportunidade
de levar os alunos para poderem dialogar a partir das discussões feitas no primeiro módulo do curso, né? E os cineastas, né, de nacionalidade brasileira e a René Nader Messora e o João Salavissa, que é de nacionalidade portuguesa. Meu tempo está acabando. Tá. Enfim, então eles puderam experienciar momentos, né? Os cineastas eles experienciaram momentos em uma comunidade indígena, né? São os Karaô, no norte do Tocantins, e eles puderam produzir uma temática sobre um filme sobre essa temática, né? Então isso proporcionou aí um momento de bastante diálogo entre os alunos, né? Que puderam levantar várias questões acerca das particularidades dessa população originária, né, conhecer mais sobre essa realidade cultural brasileira, que ainda a gente sabe que é bastante apagada. Né? E, além da bagagem trazida pelas experiências prévias, né, das discussões já trazidas ao longo do curso, né, os alunos também tiveram uma preparação para essa atividade, né, então eles puderam ter acesso a outros documentários e textos teóricos que abordavam a população Karaô e questões políticas também ligadas às lutas indígenas, né, como a questão do marco temporal. E, após essa conversa, né, com os realizadores do filme, que aconteceu na Escola de Cinema Uruguaia, os alunos foram convidados a assistirem, né, gratuitamente à estreia do filme, que aconteceu na Cinemateca Uruguaia. Né? E depois tiveram também uma segunda oportunidade de reflexão junto a todos os participantes da sessão de cinema para poder complementar essas discussões que foram iniciadas né, durante a aula aberta. Então, a gente pode salientar aí que né, a arte cinematográfica ela contribuiu nesse contexto para, né, o rompimento de narrativas únicas acerca da história do Brasil, né, que geralmente, né, normalmente é calcada em heróis brancos, homens, né, proporcionando uma construção de novas identidades culturais. Bom, meu tempo é pouco, agora a gente tinha uma reflexão um pouquinho mais extensa, mas vou falar mais rapidamente para a gente poder fechar. Então, essas iniciativas, né, realizadas em contextos de encontros, né, com outros territórios e línguas, né, a Argentina e o Uruguai, elas visaram apresentar o Brasil, né, ou os Brasis, aos cidadãos desses países. Né? Então, é importante salientar essa tentativa de desenvolvimento de um trabalho dialógico, intercultural, então, em que, ao mesmo tempo, nós, como leitoras, né, compartilhamos experiências relacionadas a construções culturais brasileiras. Né? A gente também aprendeu acerca dessas realidades sociais, políticas e culturais, também dos nossos países de atuação. Então, nesse sentido, após levar a cabo esses dois projetos, o que a gente busca é propor ações em conjunto, né, a fim de que esses conhecimentos eles possam ser compartilhados pelos diferentes territórios do sul global, né, de modo a, voltando ao título, né, da nossa relato, né, de experiência, a descoagular as fronteiras geográficas. Então, a gente percebe, né, que essas parcerias desses eventos culturais vêm enriquecendo nossas práticas educativas e, certamente, as dos nossos participantes. Né, nós tivemos feedbacks positivos. E também fortalecem, é claro, a nossa indústria cultural, nossa consciência sobre o Brasil e nossas variedades da língua portuguesa. Tem alguns desdobramentos, projetos futuros, que a gente pode falar depois em outro momento. Obrigada, gente.